Milhões de pessoas embarcam nos aviões todos os anos, e a maioria dos passageiros desconhece completamente algumas coisas que todo piloto sabe. Tipo, se você realmente deveria entrar em pânico quando a aeronave começa a balançar, que a aterrissagem não é exatamente tão suave quanto manteiga, ou que todos no cockpit dormem. Vamos conferir a lista. 1. Muitos atrasos são causados por agendamentos excessivos. Se você voa com frequência, é provável que tenha tido pelo menos um voo atrasado. Um motivo comum é que as companhias aéreas chamam de atrasos do ATC, que em inglês quer dizer controlador de tráfego aéreo. Mas isso tem mais a ver com as próprias companhias aéreas do que com os controladores. Cada aeroporto possui um número limitado de aviões que podem partir ou chegar a cada hora. Geralmente, são cerca de 60 pousos ou decolagens por pista. Com o mau tempo, esse número pode cair para 30 ou menos. A maioria das empresas agendará um número máximo de voos por pista, independentemente do boletim meteorológico. Isso leva a atrasos à medida que os aviões são forçados a esperar sua vez e o cronograma atrasa cada vez mais e mais. 2. Os pilotos mentirão sobre atrasos mecânicos. Problemas mecânicos são outra fonte comum de atrasos na pista. Qualquer coisa, desde um pequeno problema no ar-condicionado ou até danos graves nas pás do ventilador do motor, pode deixar o avião preso na pista até que tudo seja resolvido. Os pilotos nem sempre sabem quanto tempo os reparos levarão, mas esse tipo de resposta provavelmente não irá satisfazer os passageiros. Quando solicitados, eles geralmente dão um tempo maior do que acham que vai demorar, mas não tanto a ponto de as pessoas ficarem chateadas. Uma resposta comum é 45 minutos, pois soa melhor que 1 hora, enquanto ainda dá tempo para que a equipe de terra resolva o problema. 3. A falha do motor é bastante comum. Você já esteve dirigindo pela estrada quando o motor do carro parou de repente? Agora imagine isso acontecendo a 10 mil metros de altitude. Isso é muito mais comum do que a maioria das pessoas imagina. Em vez de dizer falha no motor ou parou de funcionar, os pilotos o ocultam com eufemismos como funcionalidade inadequada. Perder um único motor não é tão importante quanto parece, porque os aviões modernos podem voar com segurança com apenas um. Mesmo que uma aeronave perca todos os motores de uma só vez, não cairá instantaneamente. Em 1982, um avião conseguiu pousar em segurança, apesar de perder todos os 4 motores, depois de voar por uma nuvem de cinzas vulcânicas. 4. A flatulência não é tão assustadora quanto parece. Opa, desculpe. Eu quis dizer turbulência. Foi mal. Sentir a cabine chacoalhar é sem dúvida a parte menos divertida das viagens aéreas, mas isso não a torna insegura. A turbulência é geralmente causada por condições climáticas que facilitam prevê-la. E enquanto a agitação pode ficar bastante complicada, os aviões modernos não vão cair por causa de um pequeno chacoalhão. Além disso, os pilotos são bem treinados para lidar com isso. O único perigo vem dos passageiros que ignoram as instruções de segurança. Mesmo turbulências graves não vão derrubar a aeronave, mas ainda podem jogá-los de seus lugares. Então, quando a luz do cinto de segurança acender e a cabine começar a tremer, é melhor apertar o cinto. 5. Os relâmpagos também são inofensivos. Voar através de nuvens de tempestade em um cilindro de metal pode parecer uma receita para o desastre, mas os raios são tão inofensivos que a maioria dos passageiros nem percebe que o avião foi atingido. O material da fuselagem é projetado para direcionar a eletricidade para longe. A carga é então liberada de volta ao ar por pequenas antenas conhecidas como descarregadores estáticos. Na pior das hipóteses, a aeronave pode sair com pequenas queimaduras nas asas e na cauda. Isso ainda pode ser assustador, no entanto. Se você estiver sentado perto de onde os raios fazem contato, poderá perceber um estrondo alto e um flash brilhante do lado de fora da janela. 6. A maioria dos pousos não suaves é feita de propósito. Quando o avião faz uma aterrissagem dura, fazendo o seu coração parar direto na garganta, é tentador pensar que algo deu errado. Mas isso é raro, porque um pouso irregular costuma ser exatamente o que o piloto tinha em mente. As asas produzem mais sustentação quando estão mais próximas do chão, empurrando a aeronave de volta para o ar. A melhor maneira de evitar isso é com um pouso firme que coloca as rodas na pista o mais rápido possível. Aterrissagens pouco suaves também permitem que os aviões parem rapidamente sem que os pilotos precisem pisar nos freios ou correr o risco de ultrapassar o terminal. Ou, se a pista estiver molhada ou com gelo, um pouso assim dará mais tração às rodas. 7. Os pilotos dormem no trabalho. Imagine seu motorista de táxi adormecendo ao volante. Ainda bem que os aviões não são táxis, porque os pilotos fazem isso o tempo todo.
e não é tão perigoso quanto parece. Parte do motivo de haver dois pilotos é que sempre há alguém no controle. Não há problema em um deles tirar um cochilo, enquanto o outro está no controle. Claro, não é incomum um comandante acordar da soneca e perceber que o copiloto também cochilou. Isso é menos aceitável quando se trata de regulamentos, mas ainda não é tão perigoso quanto parece, graças ao piloto automático e outros recursos de segurança. 8. Aviões são ímãs para germes. Colocar centenas de pessoas em um cilindro de metal é uma ótima maneira de espalhar germes. Mesmo que ninguém na sua fileira esteja tossindo ou espirrando, talvez não esteja tudo ok. Superfícies como bandejas, botões de chamada e portas do banheiro nem sempre são limpas entre os voos. Ou seja, leve um pouco de álcool gel e toalhinhas antibacterianas quando for voar. Você também pode pensar duas vezes antes de aceitar travesseiros e cobertores. Embora as companhias aéreas geralmente tentam mantê-los limpos, nem sempre há tempo para lavar tudo entre os voos. Considere levar seu próprio travesseiro e cobertor, a menos que você goste de descansar sua cabeça nas caspas de outra pessoa. Eca! Tempestades com raios, pousos irregulares, germes. Cobrimos praticamente tudo o que eu temo em voar. Mas e você? Conte pra gente nos comentários. Se tem medo de turbulência, vai gostar deste próximo ponto. 9. Voos matinais são os mais tranquilos. Qualquer piloto lhe dirá que viajar de manhã é sua melhor aposta, se você quiser evitar turbulências fortes. O sol aquece o ar durante o dia, o que contribui para ventos mais fortes. O calor refletido no solo também é um fator importante na turbulência quando há tempo bom. Decolar de manhã, antes que o sol tenha tempo de terminar de aquecer tudo, é uma ótima maneira de evitar esses dois problemas. Tempo bom também significa menos chances de atrasos. Portanto, as demoras são menos prováveis. 10. Os pilotos recebem suas próprias refeições especiais. Os pilotos não comem as mesmas coisas que os passageiros, mas isso é mais uma precaução de segurança do que uma vantagem do trabalho. As refeições deles são geralmente feitas pelas mesmas pessoas e com a mesma qualidade que todos os outros recebem, mas preparadas separadamente. Eles também não podem comer as mesmas coisas entre si. A ideia é que, se um deles passar mal com a refeição, o outro ainda estará saudável o suficiente para comandar o avião. Muitas companhias aéreas também permitem que os pilotos levem sua própria comida de casa. Dada a qualidade habitual da comida a bordo, eu não ficaria surpreso se essa for uma escolha comum de acontecer. 11. Pilotos e copilotos são iguais. É tentador pensar nos aviões como sendo pilotados como navios, com uma pessoa no comando e todo mundo seguindo sua liderança. Existem até termos de inspiração náutica como capitão e primeiro oficial, em vez de piloto e copiloto. A realidade é que, embora o capitão seja geralmente o mais experiente, é mais uma parceria do que um relacionamento entre chefe e subordinado. Os dois são igualmente responsáveis pela segurança do voo e estão igualmente equipados para lidar com qualquer situação que possa surgir. É bem comum de ver que o copiloto esteja no controle total do avião sem a supervisão direta do comandante, como no caso de ele estar no banheiro por causa de um frango mal cozido. Ai, meu Deus! 12. Tornar-se piloto é caro. Os pilotos comerciais em perspectiva precisam primeiro obter um diploma de bacharel e depois escolher uma escola de voo. E podem gastar centenas de milhares de reais em treinamento e certificação. Feito isso, eles finalmente obtêm a licença de piloto. São necessárias 40 horas mínimas de experiência de voo para se obter uma licença de piloto de monomotor. E qual é a maneira mais rápida de acumular esse tempo? Alugando um avião e pilotando. O que não é barato, vou te dizer. E esses são alguns fatos de aviões. Ei, se aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros bem legais para você. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.